Então, olá pessoal, estamos aqui começando mais um Polifes Entrevista. Dessa vez nós vamos entrevistar nosso querido amigo, grande parceiro de muitos anos aí, Paulo Ventura. Paulo Roberto Veloso Ventura, para ser mais exato, né, Paulo? Graduado aí pela Escola Superior de Educação Física de Goiás, mestre em Educação pela Universidade de Brasília, doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor aí concursado na Universidade Estadual de Goiás, né, no campus de Goiânia aí, professor adjunto também da PUC Goiás em licença, né, Paulo? E lidera o grupo de pesquisa em Educação Física com foco na formação de professores e suas políticas públicas. O trabalho do Paulo é mais ligado às temáticas aí de prática pedagógica, currículo, formação de professores e políticas públicas, mas fundamentalmente o Paulo tem sido um destaque aí da nossa área, né, especialmente na atuação junto ao CBCE e no Conselho Nacional de Educação, especialmente pelas questões relacionadas às diretrizes curriculares, ligadas às questões de licenciatura e bacharelado que a gente vem debatendo há muito tempo e promovendo vários eventos aí sobre essa temática. Então, Paulo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao Polifes, que hoje tem também aqui a presença da Ana Paula Dolk, né? Dá uma banada aí, Ana Paula Dolk. E do Fabrício Deren. Eu acho que eu acertei a pronúncia, né, Fabrício? Então, Paulo, a ideia é a gente fazer uma conversa, né? Conversa entrevista, como a gente já tinha tratado antes, e que a gente possa entender um pouco mais como é que vocês aí na Universidade Estadual de Goiás conseguiram organizar as trilhas curriculares para a educação física, no caso, licenciatura e bacharelado, e em consonância com o que a resolução 06 de 2018 preconiza, né, para as nossas diretrizes curriculares. Então, tu poderia nos dar um primeiro panorama, assim, dessa organização de vocês? Ok, bom dia, Alex. Bom dia, Ana. Bom dia, Fabrício. Então, nessas trilhas, como você está chamando, do nosso currículo aqui, nós temos uma experiência de uma formação generalista, né, que a gente, na época, chamava de licenciatura com formação ampliada, do ano entre 2008 e 2015, que eu entendo, e a gente tem algumas pesquisas que mostram isso, nós formamos os melhores egressos de todo o processo histórico de formação da ESDFEGO, mas em 2015, por algumas questões internas de gestão, um reitor que queria acabar com as licenciaturas na universidade, um grupo de professores dentro do Colegiado de Educação Física que queriam implantar o bacharelado. A gente acabou tendo que dar uma enxugada na licenciatura, né? Como eles diziam na época, licenciatura mesmo, e foi criado o curso de bacharelado. Na verdade, foi um processo, né? Trabalhado assim na calada da noite, e que acabou um curso aprovado sem passar pelo colegiado. O colegiado não aprovaria isso. Aí jogaram a decisão para congregação acadêmica, né? Que aí entraram os outros cursos, e os outros cursos estavam malcomunados também com o processo, e nós acabamos tendo que viver com essa divisão na formação, mas o grupo que defendia a formação única, ele se manteve, né, vivo e na luta, acompanhando as coisas, né, produzindo, até que surgiu aquela minuta, né, que acabava com o bacharelado, e desde aquele tempo que o Paulo Baroni era o relator no CNE, a gente estava acompanhando muito de perto, e começamos a pensar, né, em resgatar a nossa formação mais ampla, e daí
mudaram a gente da nossa sede, né? Levaram para um outro lugar, porque o governo pretendia vender nosso terreno. E também o colegiado de licenciatura não tinha concordância com isso, mas nós saímos de férias, quando nós chegamos, eles tinham levado todas as nossas coisas para o outro prédio, para o outro lugar. Aí fomos, né, tivemos que fazer uma greve de 90 dias para poder, primeiro, tirar o diretor que tinha sido colocado, né, sem ter sido o mais votado, foi escolhido justamente para fazer o jogo do governo. E Sabemos também, bem, aqui temos o mesmo. e também para, né, por tabela, dar uma pressionada para a saída do reitor. Aí acabaram acontecendo as duas coisas e a gente conseguiu, então, retomar, né, essa discussão, mas aqui era muito dividido mesmo, o pessoal do bacharelado, assim, se nós, professores da licenciatura, e eu tenho costume disso, né, de cumprimentar todo mundo na faculdade, se eu cumprimentasse um aluno do bacharelado, ele não me respondia, ele nem olhava para mim. Então, assim, fizeram uma guerra e uma separação mesmo, né, de corpos e tal. E daí vieram, né, o cancelamento daquela minuta, dos novos estudos, né, nova relatoria das diretrizes. E aí foi quando a gente começou a se articular com o CURI, embora, né, fosse um diálogo de surdo. Basicamente, as coisas que a gente sugeria, elas não foram colocadas nas diretrizes. O que a gente conseguiu da luta que nós fizemos, o grupo aqui de Goiás, né, fez junto ao CNE, foi colocar o artigo 30 lá com a dupla formação, né, que foi uma forma deles atenderem a nossa reivindicação da formação mais ampliada, a formação única. E daí a gente já começou a trabalhar. Antes das diretrizes estarem aprovadas, a gente já estava trabalhando um PPC para fazer isso, mas a universidade não permitiu que a gente colocasse o curso. Mas nós continuamos, né, trabalhando o PPC, conversando com o pessoal dos cursos do interior para que a gente pudesse fazer alguma coisa junto. E daí a gente teve, inclusive, uma intervenção na universidade. Depois da intervenção, teve eleição e, atualmente, a gente tem uma gestão assim, que não temos o que reclamar. Na medida do possível, a reitoria tem feito uma boa gestão, né? Falta dinheiro. Ontem eu faço parte do Conselho Universitário e ontem, na reunião, o reitor já anunciou que não tem recurso para o último trimestre, né? Quer dizer, último trimestre, se precisar comprar uma agulha, ninguém vai ter dinheiro para fazer isso, né? Não tem dinheiro para diária, não tem, vai faltar dinheiro para uma série de coisas. Então, dentro dessas dificuldades, né, nós tivemos apoio para colocar a dupla formação. E 2020, julho, a gente começou a trabalhar no projeto, né? É um projeto que a gente já tinha aqui em Goiânia e começamos a trabalhar com os outros 3 cursos. E 2021, a Exefego já lançou, né? 2021, aqui em Goiânia, nós já lançamos a dupla formação. Os cursos do interior não fizeram isso porque tinha muito poucos professores efetivos, então trabalhamos em cima de um concurso, esse concurso ocorreu, e depois, 2022, eles começaram, né, os outros 3 cursos também entraram com a formação, com a dupla formação, e estamos tocando, né? A Exefego está no 6º período, os outros cursos estão no 4º período, e foi um processo demorado, lento, né? Porque essas diretrizes atuais, elas são as piores diretrizes que nós tivemos, né, em todo o processo, desde as diretrizes da época da ditadura. Muito mal escrita, muitas ambiguidades, né? E isso
isso provoca dentro da área problema para entendimento, imagina quem não é da área. Então, assim, é um problema sério quando a gente tem que conversar com a pró-reitoria, tem que conversar com o procurador institucional, e aí isso é uma coisa demorada. Tanto que a gente só fechou o PPC mesmo em junho agora, né? Então, agora estamos com o PPC aprovado na universidade, fechado. Tivemos que abrir mão de algumas coisas para, pelo menos, a coisa rolar aí, né? E agora é pensar numa revisão dessas diretrizes, né? Assim, quando as universidades federais, especialmente, né, que têm interesse na dupla formação, colocarem o curso e tiver lá no final, a gente tem que fazer um trabalho para fazer a revisão das diretrizes, porque elas são muito ruins, né? Assim, são mal escritas, inclusive, né? Nós chegamos uma vez a reescrever as diretrizes, eu falei para o Cury, nós não vamos mudar nada da essência, só vamos reescrever, de uma forma que as pessoas, né, possam entender melhor. Mas não, também não acataram, não, também era muita pretensão nossa, né, querer derrubar a escrita do CNE para colocar a nossa. Mas, assim, cara, a gente tentou contribuir de todas as formas, né? Mas criamos um laço com o Cury em que ele acabou ficando, vamos dizer assim, devendo, né, para a educação física. E aí ele tem nos ajudado, para nossa sorte, né, no risco ano passado de que aquele povo pudesse ganhar a eleição outra vez, né, e acabar com tudo. O Cury foi eleito presidente do CNE, e nós pensamos assim, bom, para a educação física isso não é ruim, né? Sabe lá quem está no CNE que poderia ser indicado, etc. Pelo menos esse a gente pode cobrar, né? E assim, ele não se nega a conversar nesse aspecto, não temos nada para reclamar dele, mas é difícil de atender, né? E agora estamos na questão final, que é a criação do código, mas a gente já teve, ele já, né, conseguiu uma reunião com a secretária lá das séries, com os assessores dela, principais. Nós fomos a Brasília, fizemos uma reunião. Eu fui representando o CBCE, inclusive, a direção nacional do CBCE, e a gente conseguiu, né, que ela reconhecesse que as séries têm que criar o código, não tem outra saída. Apenas eles disseram que, né, olha, isso não é uma coisa que a gente consegue fazer da noite para o dia, então tem um tempo aí. Depois eles pediram uma live para que os técnicos, né, pudessem ouvir e perguntar sobre as diretrizes, sobre a questão da formação, sobre o código, especialmente a criação do código. Mas a gente fez, 3 pessoas explanaram e assim, os caras não fizeram nenhuma pergunta, disseram que estava tudo esclarecido, que sabiam o caminho, mas a séries está tendo que fazer contato com vários outros setores, né, que serão atingidos pela criação do terceiro código, ou como o Paulo, que é a pessoa responsável lá pela questão da regulação, disse da possibilidade de criar um código só para a educação física, né? E a universidade usar da autonomia. Então, o código seria graduação em educação física e a universidade usa da sua autonomia. Se ela quiser colocar uma saída, 2 saídas, 3 saídas, a dupla formação, né? A universidade usaria da sua autonomia. A gente achou a ideia muito boa, inclusive falou, olha, cara, se você conseguir fazer isso, eu acho que fica melhor. Que, né, na educação física, principalmente quem trabalha com pesquisa de formação, etc., todo mundo defende a unificação da formação, né? Então, seria um caminho. Então, a coisa está nesse pé, né? Aqui nós temos um bom retorno dos alunos a respeito, né? Os alunos que estão na dupla formação, eles
tem dado depoimentos interessantes. Nós temos uma disciplina no primeiro período que explica o PPC, explica a dupla formação, esse processo de luta e tal, né? E eles estão compreendendo bem que, né, o curso ele resolve algumas questões, né? Principalmente o fato de terem que voltar para fazer uma segunda formação depois. Então, nós temos que ter uma boa receptividade. Agora, esse ano, eu e mais 2 colegas, nós vamos... a gente já tem alguns dados, mas a gente vai levantar dados até o 6º período e até o 4º período nos cursos do interior, e vamos escrever a respeito do curso, né? Vamos fazer um artigo, sei lá. Vamos sistematizar isso para poder dizer, né, para os outros espaços que ainda vão ter que passar por tudo que nós passamos, né, como fizemos, como resolvemos, quais foram os dribles que tivemos que dar aí para poder atender aqueles objetivos. Porque no começo das discussões, né, a primeira decisão foi, né, se nós faríamos uma saída, né, só pela licenciatura, uma saída só pelo bacharelado, 2 saídas como tínhamos, né, como temos ainda faltam 2 períodos para fechar o currículo anterior, ou se faríamos a dupla formação, né? Essa foi a discussão mais apertada, mais acalorada e tal, mas nós temos aqui o que a gente chama de colegiado central, que ele é composto pelos coordenadores dos 4 cursos, o coordenador central, né, que coordena os 4 cursos, e os coordenadores setoriais, o coordenador de cada um dos cursos, e o NDE, né? Então, o NDE ele tem representantes dos 4 cursos também. Então, esse grupo é que ficou encarregado de fazer o processo de revisão, discutir com seus pares em cada um dos locais, né? Quando tinha muita dúvida, ou apresentar, ver se alguém tinha alguma questão para contribuir, para tentar, né, modificar. Mas foi um processo tranquilo, assim, a própria convivência depois dentro do grupo com, como o Cury chama, né, os bacharelistas, e a gente foi tranquila. A gente também entendeu que no momento, né, e pelo menos da nossa parte aqui nunca foi pretensão acabar com o bacharelado, né? Nós sempre apostamos que uma formação ampla formaria melhores bacharéis do que o curso de bacharelado, né? E formaria melhores licenciados do que o curso de licenciatura. A partir de uma questão muito simples, né? Quando você divide licenciatura e bacharelado, você nega alguns conhecimentos para o licenciado e nega outros conhecimentos para o bacharel. Tá? Então, a ideia era fazer com que o egresso da dupla formação ele pudesse ter acesso, né, a maior amplitude possível de conteúdos, né, referentes à formação. Então, estamos nesse pé, né? Estamos, assim, a gente está muito feliz porque está dando certo, principalmente aqui, né? Nós da EZFEGO, a gente tem que entender sempre, né, a todo momento, que a gente precisa elevar o nível da formação do interior, que o interior tenha as mesmas condições que a gente tem aqui. E uma dessas coisas que nós fizemos agora, no mês de junho, foi eleger o coordenador central do interior. Então, né, para tirar esse comando da EZFEGO, né, e a EZFEGO, porque é mais antiga, porque tem um grupo de professores com formação em estrito senso maior, né, pessoal que produz mais, que participa mais das coisas. E o concurso ele trouxe um elemento interessante, né? Porque ele está trazendo muita gente do Brasil todo, né? Veio gente de tudo quanto é lugar, tem gente do Rio Grande do Sul aprovado para ser chamado.
Mas ele colocou muitos egressos nossos e muitos egressos da Federal. Os nossos currículos sempre foram muito aproximados, né? Colocou muito desses meninos para dentro, sabe? Eles conseguiram passar. Nós tivemos, porque o concurso foi aberto a partir de especialista, né? Até doutor, a exigência era ser especialista. Então, a gente teve egressos, um da Federal e 2 da UEG, que ainda não tinha terminado, estava começando o mestrado, e eles derrubaram vários pós-doutores aí, né? Então, a molecada estava afiada, e são pessoas que já, né, têm um pensamento muito próximo daquilo que o nosso currículo. Então, eles estão no interior e já estão fazendo diferença, né? Assim como a gente tem muita gente de fora já trabalhando no interior, o nível subiu muito, né? A gente faz reuniões de planejamento semestral juntos, algumas disciplinas se articulam, né? Estão sempre conversando, os professores dos 4 lugares conversam entre si, né? Conforme o currículo vai andando, para a gente fazer uma aproximação, né, a melhor possível, trocar, né, informações sobre as experiências de cada lugar. Assim, nós estamos muito felizes, né? No caso da Isefego, agora que o pessoal do bacharelado está começando a vir para o curso, né? Isso, a princípio, vai dar um estranhamento, né? Fazia tempo que eles não sentavam na mesma sala com a gente para discutir. Discutir com eles é meio que covardia, porque eles estudam muito pouco, né? Então, normalmente, eles levam só pancada no colegiado, né? Mas a gente também está fazendo um trabalho, né, de assim, recebê-los, né? Eles deram uma trairada na gente muito grande, mas, assim, né, como diz um amigo meu, nada como um dia após o outro, né? Então, dor de barriga não dá uma vez só, então agora vamos conviver junto outra vez, né? A gente não acabou com o bacharelado, as disciplinas que eles consideram essenciais do bacharelado estão lá, né? Então, tá tranquilo, sim. Eles estão Ô, começando a Paulo, assumir disciplinas. Pode dizer, Alex. a gente vai. Eu tive essa ideia agora, tá? Até combinando aqui no mesmo tempo que estamos gravando, né? Com a Ana Paula. Tem várias questões que tu foste mencionando, e eu tenho tido uma preocupação ultimamente que, assim, a gurizada entra completamente verde, né? Então, algumas coisas, até mesmo siglas, né? Que eles não fazem muita ideia, eles têm vergonha de perguntar. Então, o que a minha intenção é a seguinte: quando a gente subir essa gravação para o YouTube, a ideia é a gente ir colocando embaixo alguns esclarecimentos, como, por exemplo, quando tu mencionasse aquela resolução que extinguiu o bacharelado, né? Então, assim, provavelmente vai criar uma grande expectativa no pessoal que não acompanhou, né, esse processo de construção das diretrizes curriculares e tal, né? A outra questão importante também é em relação à localização, né, da onde o Paulo está. O Paulo está numa universidade estadual em Goiás e tem uma característica diferente do que a gente está acostumado, né? Ela é parecida com a característica da Universidade de La República, lá no Uruguai, né? A educação física está em 4 campos diferentes, né? Campi diferentes, né? Que pertencem à mesma instituição. Então, eu tive o privilégio de ter visitado lá Quirinópolis, que é um dos campos no interior, né? Então, é Goiânia, Quirinópolis, e aí me ajuda aí, Paulo. Porangatu e Tumbiara. Então, nesses quatro cidades que não são próximas, né? Elas são bem distantes umas das outras, tem um curso de educação física da mesma universidade, né? Universidade Estadual de Goiás, que a sigla que o Paulo está falando é ESEGO, né? ESEFEGO, né? ESEFEGO, é a Escola Superior de Educação Física e de Goiás. Então, assim, essa aí já não precisa ir para o YouTube, a gente não precisa explicar em detalhes, mas fundamentalmente acho que é importante isso, né? Depois a gente colocar a resolução 06 de 2018 também no link do YouTube para comentar quem é o CURI, né? O que é o Conselho Nacional de Educação. Então, tu me desculpe, Paulo, ter feito essa pequena interrupção, porque a ideia é
trazer nossos estudantes que estão recém começando, né, pela mão, para entender um pouco esse processo aí, né, na relação bacharelado. A questão do código, que eu também não sabia, é muito importante, né, porque a gente está no Ministério do Ar, né, não é nem licenciatura nem bacharelado, a inscrição tu entra no vácuo, né, e depois é que vai ser definido. Então, isso é muito importante, não tem como escapar. E a questão do artigo 30, né, que permite a dupla formação, e aí que eu queria que tu pudesse nos explicar um pouquinho mais, né, como é que vocês operacionalizaram, né, as trilhas curriculares, que é o título aí da nossa, para permitir a dupla formação, que é um negócio que os nossos estudantes que estão agora na segunda etapa, terceira etapa, que ainda não chegaram no momento de ter que fazer a escolha, que aqui é por ordenamento, que é ordenamento é uma espécie de um ranking que os alunos vão construindo com a sua performance estudantil, que, obviamente, acaba sendo baseada na meritocracia, né? E a gente acaba prejudicando os alunos que têm mais dificuldade, como os que trabalham, né? Que são mãe, que são pai, que precisam, de repente, ter outro tipo de cuidado em casa com, sei lá, familiares, e que não conseguem fazer as disciplinas todas dentro da recomendação, que são muitas e bastante puxadas, né? Então, eles acabam ficando um pouquinho para trás e vai acabar, obviamente, né, as vagas do bacharelado que são em número de 44, né, Ana, se eu não me equivoco, e 36 para licenciatura, né, sendo ocupadas, obviamente, porque a gente percebe que a grande maioria está mais interessada no bacharelado do que na licenciatura, justamente porque não conhece essas possibilidades. E a pergunta que eles me fazem é se isso é possível, como vai ficar, e eu digo para eles, é muito provável que antes de vocês terminarem o curso, haja alguma outra alteração, quer seja nas diretrizes, quer seja na própria organização da nossa escola, né? Porque nós não temos a dupla formação, a gente tem a saída única. Aí eles me perguntam, tá, e se a gente fizer vestibular, o Enem de novo e entrar? Bom, continua o ordenamento sendo a questão central. Se por acaso não conseguir no ordenamento, está bem classificado, vai de novo, né, entrar numa ABI para chegar lá e na licenciatura. Então, tem muita coisa que nossos alunos aqui perguntam, muito baseado, obviamente, na realidade que eles têm. Então, a gente teve essa iniciativa de te chamar, porque quando eu estive aí em Quirinópolis, tu me dissesse que vocês fazem já as trilhas de vocês de acordo aí com o artigo 30. E a curiosidade também é como é que vocês conseguiram inserir o artigo 30 nessa discussão, sabendo antes do artigo 30, essa informação privilegiada, né, Paulo? Na verdade, a gente queria colocar, olha, vocês cancelaram a minuta, né? Falava para o Cury, você cancelou a minuta, tá? Depois de uma decisão pública, eu fui para aquela reunião no CNE, né, que era uma reunião pública para aprovar a minuta. Eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que eles iam fazer uma proposta que extinguisse o bacharelado, né? E daí foi uma surpresa mesmo. Eu imagino o pessoal que defende o bacharelado como é que ficou, né? E foi muito interessante, porque 10 dias depois eu estava na Unicamp discutindo com o Walter Correia da USP, né, a questão da minuta e da mudança, e 3 dias depois o Cury tinha uma reunião com as estaduais paulistas, e lá ele já anunciou que a minuta estava cancelada, né? Ele tomou tanta pressão que ele fez isso. E porque na época ele era presidente da Câmara de Ensino Superior. Mas, assim, o que a gente queria, que a gente discutia com o Cury sempre, era assim, olha, se nós não tivermos uma opção de formação única, você pode dar tchau para a licenciatura, porque nós não vamos ter professor de educação física mais. O bacharelado, né, ele é o curso da moda. Então, quando o pessoal pensa trabalhar na escola, né, tudo que a gente vê na TV sobre a escola, principalmente a escola pública, e trabalhar lá na academia, né, onde as coisas são feitas um pouco mais debaixo do pano, então todo mundo faz opção pelo bacharelado. Tem um dado interessante
porque nós somos, né, o primeiro curso a colocar a formação integrada. Mas a UEPA, que é a Estadual do Pará, foi o primeiro curso a fazer a revisão dentro da 2018. Mas eles mantiveram a dupla formação. E aí mantiveram aquilo que as diretrizes estabelecem, que é o aluno, no quarto período, fazer opção pela licenciatura ou pelo bacharelado. Para você ter uma ideia, a UEPA tem cursos matutino, vespertino, noturno, com 30 vagas em cada um. Quando eles abriram a opção, 94% fez opção pelo bacharelado. Tá? Então, você tinha um punhadinho de alunos para continuar com o curso de licenciatura. Isso para você administrar, gestar, né, um corpo docente. Nossa, eu imagino o apuro que eles começaram a passar. E aí teve uma revolta dos alunos, inclusive, né, dos alunos que fizeram opção pelo bacharelado, cobrando, né, da coordenação do curso, por que vocês não falaram que tinha possibilidade de ter as duas formações juntas e tal, blá, blá, blá. Então, eles estão trabalhando lá agora, né, eu não sei se eles já implantaram, mas para implantar a dupla formação também. Eu já tive lá, o Roberto da Federal já esteve lá para contribuir. E então, assim, essa era uma coisa que era uma pedra cantada. A gente falava para o pessoal do CNE, olha, a licenciatura vai acabar, né? E nós levamos dados para a secretária das séries, né? Ela falou assim, esse é o dado mais importante que vocês estão trazendo para nós, né? Se tem uma coisa que as séries não quer regular, é o fim de qualquer licenciatura de qualquer área. Então, esse dado é importante e isso faz a gente, né, ficar mais comprometido ainda com a criação desse código. Bom, o artigo 30, então, ele acaba não sendo exatamente como a gente queria, mas ele abre essa possibilidade, né? Assim como, não sei se é o artigo 4º ou 5º também, traz lá uma pincelada que também possibilita isso, né? Mas acontece o seguinte, que principalmente as pessoas da área também, mas principalmente as pessoas que não são da área, quando lê o artigo 30, os PIs, por exemplo, essas não tem dupla formação, não existe isso, né? Porque não tem código, então não tem dupla formação. Então, a única federal que eu conheço que conseguiu furar o bloqueio, porque o PI aqui ele estudou muito e trabalhou junto com o curso, né? Foi a federal daqui. Mas a federal ela oferece, a princípio, as 3 saídas, né? Contando que, mas o Roberto conta, e eu acho que, né, a projeção dele é correta, né? De que praticamente todos os alunos da licenciatura vão optar pela dupla formação e boa parte dos bacharéis também vão fazer essa opção, porque eles não têm quadro docente para as 3 formações, né? Então, eles estão contando com isso e daí eles conseguiam regular. A federal está indo para o 3º período agora, né, do novo currículo, mas eles agora internamente começaram a surgir alguns problemas, então precisa do código, mas eles trabalharam com o processo de ABI, né? Definir, então, a partir do 4º período. Então, eles têm até o ano que vem para que o código saia, né, para eles não terem que passar por esse problema. No nosso caso, não. Nós temos entrada única e saída única. Mas como é que funciona, Paulo, a entrada única e a saída única? Vocês Não, têm... a entrada única agora, ela, né, as diretrizes, elas definem que o Sim, a aluno entrada sim. não presta mais vestibular para licenciatura ou bacharelado, ele presta vestibular para graduação, por isso que tem que fazer aquele núcleo comum, e aquele núcleo comum oportuniza o aluno depois de retornar e fazer a segunda formação, tá? No entanto,
nós optamos por saída única, ou seja, da mesma forma como a gente poderia optar só pela saída em licenciatura ou só pela saída em bacharelado, nós optamos só pela saída em dupla formação. Ou seja, o aluno não sai com formação. Não, eu vou fazer as disciplinas do bacharelado, pegar o certificado e vou embora. Não, não vai pegar o certificado. Entendeu? Ele tem que fazer as duas formações e aí ele vai receber 2 certificados ou um certificado com as disciplinas de uma opção e apostila a outra formação. Assim, como a universidade vai fazer, depois eles definem lá. Mas o nosso não tem essa saída. Então, essa disciplina do primeiro período já cuida disso, para explicar para os alunos, ó, se alguém está pensando nisso, a hora de desistir é agora. Tá? Vai aí, tem várias faculdades que oferecem a formação só em licenciatura ou só em bacharelado. Aqui nós não vamos oferecer. Né? Então, eles estão conscientes disso também. Mas, para fazer isso, a gente teve que aumentar 1 ano. Né? Então, o nosso curso ele tem duração de 5 anos. Paulo, a Ana tem uma pergunta para te fazer, podemos? Sim. Bom dia, Paulo. Uma das perguntas era justamente o tempo de curso, né? Agora tu falasse, então, que são 5 anos, né? Eu estou tentando, assim, entender a trajetória do curso aí da Exefego, porque me pareceu que tu falasse que até 2015 vocês ainda tinham uma formação ampliada, né, de licenciatura. Desculpe. Então, mesmo com a resolução aquela de 2004, número 7, vocês conseguiram permanecer com o curso de licenciatura e saía com aquele título que era anterior à existência do bacharelado, que era a licenciatura ampliada. É isso? Não, na verdade, a licenciatura ampliada ele era um processo metodológico só, né? O certificado era de licenciado. Tá, entendi. O que o aluno tinha, né, no próprio dossiê dele, é que a gente oferecia estágio na escola e fora da escola, entendeu? Por exemplo, né? Então, a gente tinha disciplinas que eram mais expandidas a respeito do trato com o conhecimento. Era mais ampla a formação, né? Mas era 4 anos. Entendi. Sim, eu até, de vez em quando, eu fico pensando, falei, como é que a gente conseguia fazer isso em 4 anos, né? Porque a educação física, ela vai pegando aqui, ali, né? Vai mordendo ali, só vai expandindo, né? E aí, cara, para colocar alguma coisa é difícil. A gente está enfrentando alguns problemas, sabe, Ana? Principalmente com relação à matriz, né? Então, nós tivemos um cuidado com o curso noturno, por exemplo, que aqui nós trabalhamos com o sistema de aulão. Então, eu vou dar aula, eu dou 2 aulas de 50 minutos, que a gente chama de aulão. Então, conta 2 aulas. Então, o turno matutino ele tem 3 aulões. A aula começa às 7 e termina 12h20. O noturno, para fazer isso, a gente tinha que começar às 17. Sempre começamos às 17. Mas isso é um problema. Aí o que nós fizemos? A gente deu uma enxugada. O curso noturno começa às 18, sem qualquer perda. Eles têm as mesmas disciplinas, a mesma carga horária que o pessoal da manhã. O problema são os horários de reposição na matriz, né, na grade. Então, por exemplo, primeiro período só tem um horário de 50 minutos, acho que na terça-feira, se eu não me engano. De manhã, não. De manhã, a gente tem, acho que 2 ou 3 horários para reposição. À noite já é complicado. Peguei a disciplina do 6º período agora, que é o período mais avançado, e do primeiro. No 6º também, à noite só tem um horário de 50 minutos para reposição. Então, nós estamos tendo que fazer uma ginástica. Então, eu vou com o braço, vou ficar uma semana fora, já quase que fechei quase todas as trocas. Então, quando um professor não pode ou viaja, a gente contata, né? E outro professor pega a sua aula, depois você pega a aula dele.
Então, vai levando assim, porque se depender de você repor uma aula, eu vou ficar uma semana fora, uma disciplina com 4 créditos, eu tenho que ir 4 vezes lá na terça-feira, né? Então, eu ocupo um mês de reposição. Outro professor que precisar fazer reposição, ele está ferrado, né? Então, nós temos trabalhado assim para resolver isso, mas a gente tem que repensar, talvez, a quantidade de horas, a quantidade de disciplinas na próxima revisão, né? Porque esse é um aperto que, assim, está bem complicadinho, né? Mas já melhorou muito para os alunos da noite, né? Assim, o cara agora ele chega... Antes ele chegava 1h15, 1h30 atrasado. Agora ele chega 15 minutos, 20 minutos e tal. Aqueles que não conseguem negociar. Eu vou te fazer outras questões, Paulo. Assim, é muito a partir da onde eu estou falando, aqui da URGS, né? Então, assim, a partir de 2015, então, vocês tiveram um bacharelado. Então, o que me parece, nesses anos aí de bacharelado, a expansão desse conhecimento relacionado ao bacharelado, ela é impressionante, né? A forma como os alunos encaram isso e a própria sociedade, né? Aqui na URGS, a gente tem um problema de que uma boa parte dos alunos tem um rechaço total pelas disciplinas da licenciatura, aquelas mais relacionadas às pedagógicas, às ciências humanas e sociais. Então, assim, a minha dissertação de mestrado tratou um pouco sobre isso. E a gente percebe, assim, que tem alguns alunos que simplesmente não querem saber de nada da licenciatura. O que implicaria, como já implicava no nosso currículo anterior, que ele era uma licenciatura e daí mais um ano um bacharelado. Então, não existia possibilidade de ingresso pelo bacharelado. O ingresso era só pela licenciatura. Então, isso, assim, acabou causando algumas confusões aqui na URGS por conta disso, né? E eu queria saber como é que é a posição dos alunos aí, da ESEFEGO, com relação a essas questões da licenciatura para os alunos que só querem o bacharelado, digamos assim, né? Porque se é uma formação que permite essa dupla formação, né, como vocês têm chamado, como que esses alunos têm encarado essas disciplinas que são mais relacionadas a licenciaturas pedagógicas, principalmente as ciências humanas e sociais, quando eles vão ali só querem o bacharelado, digamos assim, né? Porque tem muitos alunos que pensam que a licenciatura não agrega em nada, né? Que os conhecimentos pedagógicos não agregam em nada para aquilo que ele quer fazer, sei lá, enfim. Mas como é que tem sido isso dentro do corpo discente, assim, essas discussões? E também com o corpo docente, que a gente sabe que tem muitos docentes que têm muita resistência também a algumas discussões que vêm da licenciatura. Então, Ana, a gente articulou da seguinte maneira, né? Os professores que têm o entendimento de que a formação, né, deveria ser única, e nós somos um número bastante grande aqui, né? Alguns que só têm concordância, não tem muita garrafa vazia para gastar no diálogo, etc., mas eles entendem, né, que a formação única é a melhor opção mesmo. Então, nós somos maioria pensando isso. Os professores considerados, né, que o pessoal considera do bacharelado, eles vão vir, eles estão começando a chegar, mas eles estão entrando num terreno que já está preparado, né? Porque os professores que trabalharam até 4º, 5º período são professores que têm uma discussão e uma visão de que, né, independente de onde o profissional de educação física for intervir, o ato pedagógico é que vai balizar o seu trabalho. Então, ele precisa aprender o campo sociopedagógico, as várias disciplinas. Então, os alunos fazem, lá no começo, eles fazem filosofia, sociologia, antropologia, epistemologia, didática. Então, nos 2 primeiros anos, tem uma série de disciplinas, né, que vão fazendo a discussão sociopedagógica e dialogando com essa perspectiva de divisão, de bacharelado, de disciplinas que são ditas do bacharelado, né? Então, a gente trabalha o tempo todo dizendo, a educação física é uma só, não existe 2 educações físicas, né?
o bacharelado nunca teve resolução, né? Nunca teve diretriz. A primeira vez é agora, em 2018. O bacharelado não tem outro objeto de estudo para apresentar para justificar a divisão. Então, não tem nada que justifique a divisão na formação. Então, nós temos certeza que nós estamos acertando. Isso a gente vem trabalhando com os alunos, assim, os primeiros períodos de uma forma. E os primeiros estágios são na escola, entendeu? Depois o estágio é integrado, depois é que eles vão para os estágios ditos do bacharelado, ou seja, dos espaços para além da escola, né? Então, quando esse pessoal, né, que for defender bacharelado, formação única entrar, eles não vão ter mais muito espaço para convencer os alunos, né? Isso foi uma estratégia que a gente utilizou, não em função daquilo que a gente pensa, mas em função de defender uma formação que possa ser integrada mesmo, né? Então, o Alex pôde viver o nosso primeiro congresso ano passado. Então, o congresso científico, que antes só Goiânia e Quirinópolis fazia, agora não, agora todos participam, né? Então, a universidade tem alguns ônibus, então eu já ouvi esses dias numa reunião uma professora de Porangatu falou assim: a gente precisava de mais um micro-ônibus, né? Tem mais alunos querendo ir do que a lotação de um ônibus grande e tal, bababá, né? Então, ou seja, né, os alunos que voltam e, olha, é legal e tal. Lá em Quirinópolis aconteceu um fenômeno muito interessante dessa integração, que os alunos da casa, eles pegaram a traia deles e foram ficar no alojamento junto com os alunos de fora, né? Então, a integração foi muito boa lá. Então, a gente quer isso, né? Que a gente quer integrar os cursos todos, mas nós estamos tendo cuidado de, né, definir os professores para o começo e para determinadas disciplinas que tenham, né, domínio desse conhecimento sociopedagógico, que não fique falando mal do bacharelado, né, ou de disciplinas do bacharelado, mas passar aos alunos para entender que essa coisa de bacharel e licenciado é uma coisa que só funciona assim na educação física, porque os outros têm licenciatura e bacharelado, e assim, está sendo muito legal, porque nós temos um projeto na universidade que chama Minha Vaga, né? Então, se a gente tem vaga, ela é ocupada por alguém que já tem alguma outra formação. E aí, eu tive um aluno no semestre passado, no primeiro período, que ele era bacharel em História, né? O cara toda hora ele participava assim para dizer para o pessoal, né, sobre isso. Falando, cara, isso é um absurdo, na história não tem isso, na história é assim e tal, etc. Em todas as áreas, né, que fazem parte da proposta pedagógica da escola, não é como na educação física, né? Essas coisas, como disse o Alex lá atrás, né, só nós da educação física somos capazes de criar, né? Então, a questão é romper com isso, né? Até o momento que a gente conseguir provar que uma formação única forma melhor profissionais do que as formações separadas. E só uma última questão aí da minha parte, Alex e Paulo. Eu pensando um pouco mais numa perspectiva futura, assim, né? Desde a minuta de 2015, que previa a extinção do bacharelado, e aí, de repente, essa surpresa que foi as diretrizes, né? E está sendo ainda esse momento assim um pouco conturbado da formação, né? Não muito diferente de outros tempos, né? Parece que a formação em educação física sempre foi um pouco tumultuada, né? Mas existe alguma da tua parte assim, alguma perspectiva de que com essa última resolução 6 de 2018 possa haver uma renovação da área nesse sentido, de que a partir desses casos, desses exemplos de dupla formação, que possa haver esse entendimento que, de repente, uma formação em 5 anos seria, digamos assim, mais proveitosa, né, para os alunos e depois como trabalhadores e trabalhadoras, do que no sentido de fazer uma formação de 4 anos em bacharelado e uma formação de licenciatura em 4 anos, e que talvez essa visão de que dessa formação integralizada fosse melhor e que pudesse, então, sair uma outra resolução a partir disso, né? Qual que é a tua perspectiva, assim, futura com relação à formação?
Então, tem uma coisa que, né, eu sempre falo, tenho falado aí, que eu acredito que vai acontecer, e não deva demorar muito, que vai ser a hora que, né, os mandatários das universidades privadas perceberem que a formação, a dupla formação, dá mais valia para eles. Entendeu? A hora que eles perceberem isso, porque o pessoal que está lá não diz isso para eles. E o que as universidades privadas têm feito é oferecer só o bacharelado. Né? Agora, todo modismo ele passa, ele tem seu tempo, né? Eu acho que isso vai contribuir também, porque assim, os depoimentos que a gente tem de muitos alunos, né? Que se a opção fosse dupla, eles teriam feito o bacharelado. Assim, nunca pensei em trabalhar na escola. O professor sabe que eu estou gostando da coisa da escola, né? E outro depoimento que nós temos aqui, Tem uma aí embaixo aí, ó, que também pensava assim, ó. né? Então, nós temos tido muitos depoimentos e assim, da pessoas mesmo, né, que seguem na formação, a gente percebe isso. Tem uma coisa que é muito bem feita na Zefego, que é o trabalho do PIBID. E o PIBID tem sido divisor de águas aqui, sabe assim? Olha, tem sido impressionante, porque os alunos vão para o PIBID por causa da bolsa, né? E aí, quando eles chegam lá, eles acabam se encantando com a escola, começam a produzir, etc. e tal. Então, os depoimentos são muitos. Falou, ó, nós já temos um aluno que hoje é mestre, né? Já passou em concursos aí. Tem um rapaz do meu grupo pesquisa. Nossa, ele não sabia escrever, né? E daí ainda me escolheu para ser orientador dele no TCC, foi um sofrimento. Mas esse cara, depois que ele passou pelo PIBID, né, foi outra coisa. Eu participei da defesa dele, o Mona, que era da banca dele, mas quando chegou na defesa final, a universidade lá de Jataí não tinha dinheiro, então eu fui, né, que eu era o suplente. E aí eu participei da banca dele, eu fiquei boquiaberto, assim, né, da transformação que o cara teve e tal, né, sobre as coisas. E o trabalho dele do mestrado foi sobre PIBID. O trabalho da graduação foi sobre PIBID e do mestrado foi sobre PIBID. Então, assim, tem algumas coisas que andam mudando, mas a universidade privada, ela vai optar por isso. A hora que ela descobrir, né, que você não vai precisar, para formar licenciados e bacharéis, né? Você não vai precisar pagar tantas aulas assim para dar essa formação, mas você vai receber o mesmo tanto, que basta você criar 2 turmas, né? Ou se você tem 2, cria 4. Então a universidade vai arrecadar a mesma coisa, mas ela vai pagar, né, uma carga horária, que foi uma das coisas que, a princípio, que valeu o convencimento junto à reitoria, foi isso. Olha, educação física ela está precisando de concurso, falta muito professor no interior e tal, babá. Esse curso vai ajudar nessa questão. Como assim? Aí, porque nós fizemos uma coisa, né? Que a gente não concorda, mas às vezes você tem que conversar da forma como os outros entenderem. Então, o que nós fizemos? Pensando numa matriz, nós pensamos assim: nós vamos elencar um conjunto de disciplinas ditas da licenciatura. E vamos elencar um conjunto de disciplinas ditas do bacharelado. O mesmo tanto de disciplinas. E depois vamos elencar um grupo maior de disciplinas que nós vamos chamar de integradas, que são as disciplinas, né, que vão ser acatadas de um lado e vão ser apostiladas do outro, certo? E isso, né,
isso deu uma enxugada na coisa. Então, quando nós apresentamos os dados para a universidade, hoje a universidade tem licenciatura e bacharelado, mas os dois só tinham em Goiânia. No interior só tinha ou licenciatura ou bacharelado. Então, hoje, se vocês forem oferecer as duas formações, vocês vão pagar uma quantidade de hora-aula X. Se vocês oferecerem a formação dupla, vocês vão pagar X menos Y. Provado assim na ponta do lápis, entendeu? E aí isso brilhou o olhinho da gestão, né? Da pró-reitoria, depois do reitor e tal. Então, isso foi decisivo, essa artimanha foi decisiva. E também, né, para convencer o próprio pessoal do bacharelado, né? Aí teve uma discussão sobre isso, eu lembro que o pessoal do bacharelado... Não, mas o bacharelado ele precisa de mais disciplinas que a licenciatura, porque a formação do bacharel é mais ampla, né? Eu falei, vocês acreditam em história da carochinha, né? O pessoal do Confef fala isso, vocês acreditam. Quem tem formação mais ampla é o licenciado, não é o bacharel, não. Né? Aí, assim, rasguei falando uma meia hora seguida e tal, provando isso. Eu falei assim, não, mas nós da licenciatura não queremos mais disciplinas da licenciatura do que de bacharelado, não. Mesmo tanto. Porque o cara vai fazer as duas mesmo. Aí essas que vocês acham que são assim, vamos ver se dá para encaixar como integrada. Né? E aí fizemos isso. Então, os alunos, durante o decorrer do curso, tem uma matriz que a nossa coordenadora montou, em que as disciplinas vêm em 3 cores, né? Então, tem uma cor que seria disciplina da licenciatura, outra cor do bacharelado e outra cor integrada. Aí você olha assim, você vê que a cor do integrado ela prevalece na matriz, né? Então, eu vejo que a hora que a universidade privada se deparar com essa questão, né, o olhinho deles vai brilhar mais do que o pessoal da pública, porque isso significa, né, mais capital para eles. E é nessa perspectiva, porque senão, Ana, a luta vai ser muito longa, né? Se a gente chegar nisso que você está colocando, vai demorar, né? Porque, assim, se a gente pegar, né? Vamos pegar São Paulo, uma cidade com 13 milhões de habitantes, tá? Quantos cursos públicos nós temos em São Paulo? 3. 2 da USP e 1 da Unifesp. Né? Quer dizer, os outros cursos são todos privados. E a cabeça desse pessoal é a cabeça, né, de defender divisão, de entender que precisa mesmo de um profissional específico para a escola, um profissional específico para os espaços não escolares. Então, é mais difícil de dobrar isso, né? Mas vamos ver. É que São Paulo, especificamente, tem uma formação, né, na Unifesp, né, que é voltada para a saúde, né? Então, inclusive é integrada com outros cursos da área da saúde, né? Isso. Então, isso afastaria mais a questão da licenciatura, né? Então, é um curso de educação física que está mais integrado a outros cursos da área da saúde do que com a própria educação física, né? Então, a lógica lá é um pouco diferente, né? Na Unifesp de Santos, a gente até tem alguns colegas que fazem uma defesa, né, de formação única, mas em São Paulo eu não conheço, acho que ninguém, assim, pelo menos não tenho relação com ninguém da Unifesp, da capital. Mas eu sei que lá, né, a discussão também é uma discussão de formação em bacharelado, né? Mas, de qualquer maneira, assim, o que eu estou querendo dizer é assim, esse caminho, quem vai seguir esse caminho a princípio vai ser a universidade pública, né? E aí nós somos uma minoria muito grande, então os efeitos disso, né, a oportunidade das lacunas que vão sendo criadas, elas não vão fazer um efeito amplo assim a princípio, né? Eu conto com isso, né? Eu estou aposentando o ano que vem, mas eu vou continuar no grupo, eu vou continuar pesquisando. Eu falo assim, eu ainda quero ver esse processo, né? Ainda quero vivenciar isso, né?
estando dentro da discussão, participando das coisas e tal. Não sei, né? Pode ser que não, mas uma hora chega, né? Uma hora chega o que a gente escreve na mão de um cara desse e ele vai chamar o pessoal da educação física. Ô, como é que é? Vocês nunca falaram isso para a gente e tal, bababá, né? E aí a coisa pode mudar, não em função de que a universidade privada vai achar que essa formação é melhor, etc., né? O argumento é por outro caminho, mas a gente pode chegar mais perto da coisa, né? Bom, Paulo, passamos um pouquinho de 1 hora agora. A ideia era a gente tentar fazer em 40 minutos, mas o tema é muito potente e com muitos desdobramentos, né? A gente está pensando em seguir com o Polífice Entrevista, focando um pouco mais nessa questão das diretrizes e convidando pessoas que tenham construído algumas soluções a partir da Resolução 06 de 2018, né? Tu comentasse aí da Federal de Goiás, a Ana comentou agora aí da Federal de São Paulo, especialmente campus Baixada Santista, né, Ana, que é onde o pessoal organizou a partir dos serviços da saúde e tal. E tem um cara que está nos bastidores aqui, que eu tinha pensado nele também, já fica o convite para um Polífice Entrevista mais adiante aí, que é o Robson Borges, que organizou lá na Unijuí também a questão curricular, né? Então, toda a experiência que vier dentro dessa perspectiva aí, acho que a gente tem que dar uma buscada e tal, né, para a gente poder fazer a organização. A ideia central daí, Paulo, é a gente agora conseguir concluir, fazendo uma consideração final aí sobre a fala de hoje, para a gente poder, então, fazer um arremate, para a gente depois, como tu já tinha concordado, né, da gente colocar depois no canal do YouTube, no Polífice, e a gente fazer, então, uma distribuição aí para o pessoal poder acessar. Pode ser? Então, contigo aí as considerações finais aí. Eu faço parte de um grupo que, né, do CBC, ligado ao CBCE, né, que trabalha com formação, que pesquisa formação, que defende essa bandeira, né, da formação única, né, em educação física, há muito tempo, né? Essa coisa do ato pedagógico presente foi um dos convencimentos que, né, a produção do pessoal ligado ao CBCE convenceu o Baroni, né? Então, o Baroni, quando ele fez aquela proposta na minuta da extinção do bacharelado, na verdade, não que ele quisesse colocar licenciatura também, porque ele é bacharel, né? Ele é físico, mas ele foi um relator que leu muito a respeito, né? E comprou a ideia e pensou, né? Eu lembro dele falar para a gente assim, algumas vezes que fomos lá, cara, eu vou para a academia, né? Quer dizer, se eu entender que aquele cara lá não é capaz de me ensinar as coisas, né? Ou seja, se ele não faz um papel de professor e eu só chamo ele de professor, né? Qual é o papel da academia, né, no campo da educação física? Então, essa coisa do ato pedagógico eu tenho muita concordância, né? Então, isso foi meio que decisivo. E a gente acredita nisso, né? O Walter, naquele livro de 99, né, que eu costumo dizer que é até onde dá para ler ele, né? Ele fala isso, né? Que essa perspectiva da prática pedagógica, que a prática, né, de ensino da educação física, a prática de trabalho, ela é pedagógica, né? E isso daria identidade para o profissional de educação física, que é a identidade de ser professor, né? Então, nós erramos quando quisemos ser professores de educação física separado, né? Assim, nós tínhamos que ter um conselho de classe de professores no Brasil, né? E a educação física faria parte disso. Então, essas fragmentações, né, instaladas pelo modo de produção, elas são fragmentações que vão nos atingindo, né? Vão atingindo todas as áreas, todos os profissionais, e elas estão, né, nos tirando a perspectiva da relação parte-todo, né? Nós estamos perdendo
o contato com a educação física, né, como um todo, e nos especializando cada vez mais, né? Então, estamos seguindo muito próximo do que a medicina faz, né? Eu entendo a educação física, né, como tendo um objeto só de estudo, né? Portanto, não justifica a formação. O que a formação faz, né, é nos dividir e negar conhecimento, né? O fato de trabalhar só com uma formação ou com outra é um processo, né, especificamente para negar conhecimento para algumas pessoas, negar mais um pouco de conhecimento, né? Quem faz educação física, né, em grande maioria, são filhos de trabalhadores. Então, é um processo de negação mesmo aos trabalhadores para poder ter alguma ascensão social. E essa formação, ela não é a solução, né? Mas ela é um princípio pelo qual nós, da educação física, podemos nos agarrar para chegar a uma formação ampliada, né? Sem a necessidade de que seja... Eu sempre, às vezes, brinco assim, ó, o curso de educação física pode chamar bacharelado, não tem problema não, né? Mas ele tem que ter uma formação única, né? O nome não é importante. O importante é a formação que a gente vai dar, né? Porque o aluno poder entender essa relação parte toda. Nós precisamos sair dessa prática, né, pragmática aí. Nós precisamos teorizar a nossa prática, né, para poder entendê-la e perceber que ela precisa ser melhorada. Essa é a perspectiva que uma formação, né, da forma como nós estamos procurando fazer aqui na UEG, que eu acredito que assim que criar o código, muitas universidades federais vão sair para isso. Eu sei de muitas universidades federais que estão com o projeto prontinho, né, só aguardando isso. Então, vamos deixar, né, a coisa correr mais um pouco, conseguir mais esse ganho aí, né, que na verdade a gente já devia ter recebido, se era obrigação das séries, né? Mas no ano passado, quando a gente foi para cima das séries, a gente não conseguia falar com ninguém. Então, o negacionismo ele se dava de uma forma muito ampla e nos atingiu nesse aspecto também. Mas eu acredito que até o final do ano nós estamos com essa parada resolvida e depois nós vamos ter mais instituições, né? Eu faço parte de um GT no CBCE que estudou as diretrizes, elaborou um documento, né? Esse documento foi debatido agora na Assembleia Especial, Extraordinária, que foi convocada pela DN. E, assim, é muito bom perceber, né, que os componentes desse GT, eles representam os GTTs, né, do CBCE, e eles são de vários lugares do Brasil, né, e, assim, e as universidades deles, elas estão muito interessadas nesse tipo de formação, né? Quando as públicas instalarem, né, aí nós vamos ter um aspecto, uma perspectiva mais ampla, né? Então, a divulgação desse curso ela vai ser maior. A gente vai colocar muito egresso formado nessa perspectiva, e isso vai ser percebido, fatalmente vai ser percebido, né? Isso tem que chegar não aos coordenadores de curso das instituições privadas, tem que chegar para o dono da porcada lá na instituição privada, né? Esse cara é que tem que saber sobre esse curso, sobre a perspectiva da mais-valia. A mais-valia para ele vai ser uma mais-valia para nós, né? Pelo menos nessa perspectiva, eu penso que a gente pode nivelar aí, né, as nossas sempre dificuldades para fazer a luta de classes aí, né? Quero Paulo, agradecer. Muito obrigado. Oi? Quero agradecer, Alex, né? Sim, dizer que é uma satisfação, né? A gente tem uma relação bem legal já há muitos anos. Também tenho o pessoal que eu me relaciono na URGS, a maioria já aposentou, né? Mas ainda tem algumas pessoas aí que eu tenho essa relação. E muito feliz, né? E agradecido mesmo por colocar isso e por você ter vindo o ano passado, ter contribuído com esse processo, né?
Sim, o Wesley, o semestre passado, foi meu aluno, né? E às vezes falava as coisas, eu vou falar para o cara que foi lá em Quirinópolis. Lembra do Wesley, que tudo que você se perguntava, ele respondia, né? Então, é aluno do PIBID, sabe? Eu lembro, o Wesley, só para quem não acompanhou, era um aluno que na plateia eu acabei perguntando algumas coisas e ele foi respondendo assim, e Sempre foi ele que bem, né? respondia, né? E aí toda vez que a gente falava alguma coisa ao longo da fala e tal, vamos perguntar para o Wesley de novo e tal. Ficou marcante, ficou um personagem marcante lá na fala dele. E é aluno do PIBID, é um aluno diferenciado, realmente. Tá? Então, muito obrigado, Ana, né, pelos questionamentos. Muito obrigado, Fabrício, aí pela presença. E, quando precisarem, convite do Alex é convocação, tá? Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo aí, ter participado. A gente está com esse projeto aí de fazer uma série de entrevistas sobre esse tema, para a gente fazer uma espécie de uma memória lá no canal do YouTube do Polifes, para a gente poder, então, ir vendo as diferentes alternativas que o pessoal foi encontrando aí para dar conta dessa resolução 6 e o que vem pela frente também, né? As projeções aí. A ideia é a gente, talvez no futuro, a gente conseguir montar algum tipo de projeto que seja interinstitucional, né, para avaliar as experiências, né, como vocês vêm fazendo aí na Escola de Educação Física, o que vocês estão vendo aí de experiências, como vocês estão conseguindo montar, tentar estabelecer algum tipo de avaliação conjunta, né, que a gente possa ter uma ideia de produção de dados sobre o resultado mais prático de cada uma das implementações aí. Então, Paulo, vou concluir a gravação agora, agradecendo em nome do Polifes aí a tua participação e esperamos aí que essa gravação aí possa ser bastante usada pelos colegas para discutir a formação em educação física. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Fabrício. Não tiveram na tela aqui o Humberto de César, que também participou nos bastidores, e o Robson Borges, que também deu uma espiadinha aqui por um tempo na gravação, e depois teve que sair também. Então, Paulo, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima.